Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal no final da tarde do domingo, primeiro dia da semana, o dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, para refletir argumentos de grande relevância para a nossa fé católica apostólica romana. Programa Luz da Vida, pela 41ª vez, se debruça sobre o tema do paraíso. Paraíso, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as derradeiras realidades que sucederão terminada nossa aventura aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte, já dedicamos 29 programas. Ao tema do juízo, juízo particular e juízo final, 65 programas. Ao tema do inferno, 28 programas. E com esse, 41 programas ao tema do paraíso. Já caminhamos para a conclusão desse estudo muito interessante, fascinante e de grande relevo para a nossa fé, porque é um grande comentário ao último artigo do Credo, creio na vida eterna. No encontro anterior, nós vimos o pensamento da igreja, a doutrina da igreja, o ensinamento da igreja, sobre as revelações privadas. Isso porque hoje nós vamos começar a estudar o Tratado do Purgatório, escrito por uma santa, Santa Catarina de Gênova. Gênova, uma cidade da Itália. Essa visão que ela teve do purgatório, que se traduziu num tratado do purgatório, foi reconhecida pela igreja. E hoje nós vamos provar isso. Uma catequese de Papa Bento XVI, o saudoso Papa Bento XVI, que me nomeou bispo, digo isso com muito orgulho, em plena Praça de São Pedro, no dia 12 de janeiro de 2011, eu fui nomeado bispo em fevereiro, no dia 12 de janeiro de 2011, um mês antes da minha nomeação, ele, em plena Praça de São Pedro, dedica uma catequese a Santa Catarina de Gênova. E nós vamos ver alguns trechos da catequese de Papa Bento XVI, justamente para mostrar que a Igreja reconhece como verídica essa aparição, isto é, essa visão que ela teve do purgatório. E Papa Bento XVI faz comentários a expressões, a palavras, a afirmações da própria santa nesse tratado que nós vamos analisar agora. Com a palavra, o grande, o saudoso Papa Bento XVI, no dia 12 de janeiro de 2011, sobre Santa Catarina de Gênova, autora do livro que nós vamos analisar aqui, o Tratado sobre o Purgatório. Prezados irmãos e irmãs, hoje gostaria de vos falar de outra santa que tem o nome de Catarina, depois de Catarina de Sena e Catarina de Bolonha. Falo de Catarina de Gênova, conhecida sobretudo pela sua visão sobre o purgatório. O texto que descreve a sua vida e o seu pensamento foi publicado nessa cidade da Ligúria em 1551. Ele é dividido em 3 partes: a vida propriamente dita, a demonstração e declaração do purgatório, mais conhecida como tratado, e o diálogo entre a alma e o corpo, livro da vida admirável e da doutrina santa da Beata Catarina de Gênova, que contém uma útil e católica demonstração e declaração do purgatório, Gênova, 1551. O redator final foi o confessor de Catarina, o sacerdote Catâneo Marabotto. Então, aqui o primeiro parágrafo de Bento XVI é justamente mostrar quem ela era e sua obra mais conhecida. Santa Catarina de Gênova, uma religiosa. Primeiro, ela levou uma vida como uma leiga qualquer, comum. Ela se casou, etc. Ele vai falar isso, mas um pouquinho aqui na frente. Nosso Senhor se utiliza de uma italiana que até um certo tempo da sua vida levou, digamos assim, uma vida normal, como qualquer italiana, como qualquer leiga,
que tem o seu trajeto da infância para a adolescência, depois a vida adulta, o casamento, etc. E depois a reviravolta, a entrada no convento. E depois, no momento que Nosso Senhor considerou oportuno, chegou a hora de mostrar para Catarina o purgatório. Até então, quanto eu sei, por favor, ninguém tinha escrito um tratado sobre o purgatório no rol dos santos e santas, pelo menos quanto eu sei. Parece que não. Mas isso tem uma importância para nós. Uma vez reconhecido pela Igreja como autêntico, como veraz, esse tratado traz informações preciosas. Nós rezamos pelas almas do purgatório. Nós somos solícitos ao pedir o descanso eterno, dai-lhe, Senhor, conceda, Senhor, o repouso eterno à alma do meu avô, do meu pai, daquela pessoa, daquelas outras, ou de todos os que estão padecendo no purgatório. Mas o que as almas do purgatório experimentam? É exatamente isso, e aqui está, eu penso, a importância desse tratado que vamos analisar. Avancemos agora ao segundo parágrafo de Bento XVI sobre a vida de Santa Catarina de Gênova, a santa cuja obra mais famosa vamos analisar parágrafo por parágrafo. Catarina nasceu em Gênova em 1447. Última de 5 filhos, ficou órfã do pai Giacomo Fieschi, ainda em tenra idade. A mãe, Francesca di Negro, dispensou uma válida educação cristã a tal ponto que a maior das 2 filhas se tornou religiosa. Com 16 anos, Catarina foi concedida como esposa a Giuliano Adorno, um homem que, depois de várias experiências comerciais e militares no Médio Oriente, tinha regressado a Gênova para casar. A vida matrimonial não foi fácil, também devido à índole do marido, apaixonado pelo jogo de azar. Inicialmente, a própria Catarina foi induzida a levar um tipo de vida mundana, em que, contudo, não conseguia encontrar a serenidade. Depois de 10 anos, no seu coração havia um profundo sentido de vazio e de amargura. Vejam aqui a novidade, o impressionante. Até o seu casamento, uma vida, digamos assim, normal. Porque esse é o caminho ordinário de uma jovem. Jovem cristã, nasce, leva uma formação cristã, recebe uma formação cristã esmerada no seio da família e se prepara para quê? Para casar, para ter filhos, para ser dona de casa, para cuidar do seu marido e assim por diante. Essa era a mentalidade daquele tempo das jovens normais, digamos assim, entre aspas. Avancemos. A conversão teve início a 20 de março de 1473, graças a uma experiência singular. Tendo ido à igreja de São Bento e ao mosteiro de Nossa Senhora das Graças para se confessar, ajoelhou-se diante do sacerdote e recebeu, como ela mesma escreve, uma chaga no coração de um imenso amor de Deus, com uma visão tão clarividente das suas misérias e dos seus defeitos, e ao mesmo tempo da bondade de Deus, que quase desmaiou. Foi tocada no coração por este conhecimento de si mesma, da vida vazia que ela levava e da bondade de Deus. Desta experiência, derivou a decisão que orientou toda a sua vida expressa com estas palavras. Dela, basta com o mundo e com os pecados. Então Catarina fugiu, suspendendo a confissão. Voltou para casa, entrou no quarto mais escondido e chorou prolongadamente. Naquele momento, foi instruída interiormente sobre a oração e adquiriu a consciência do imenso amor de Deus por ela, pecadora, uma experiência espiritual que não conseguia expressar com palavras. Foi nessa ocasião que lhe apareceu Jesus sofredor, que carregava a cruz, como é frequentemente representado na iconografia da santa. Poucos dias depois, foi ter com o sacerdote para finalmente realizar uma boa confissão.
aqui teve início aquela vida de purificação que durante muito tempo lhe fez sentir uma dor constante pelos pecados cometidos e que a impeliu a impor-se penitências e sacrifícios para demonstrar o seu amor a Deus. Vejam a guinada, digamos assim, que Deus faz acontecer na vida de Santa Catarina. Aqui é o primeiro toque. A consciência profunda que ela tem do nada do mundo com suas vaidades, com suas concupiscências, a grande ilusão que são os pecados que se vê, que se pratica, que se percebe que são tão disseminados no mundo, e aí ela parte para um processo de conversão ainda com o seu marido que lhe traz, já tem lhe trazido, está lhe possibilitando tanto sofrimento, tanta dor. Um homem que é viciado em jogo de azar. Não sabemos se é baralho, não sabemos qual é o tipo de jogo. O fato é que ele era viciado nisso. Pois bem, aqui está uma outra etapa da vida de Santa Catarina de Gênova. Por que é importante a gente ver a vida dela? Porque a gente vai compreender que a análise que ela faz do purgatório é a partir da vida dela. Ela vai dizer em muitas partes do seu tratado sobre o purgatório que ela já está vivendo um purgatório aqui na Terra, que ela está se purificando dos seus pecados. Até então, até esse momento da visão, da chaga que Nosso Senhor coloca no coração dela, da necessidade de ela expurgar, de ela purificar todas as sequelas dos pecados. Primeiro, receber o perdão dos pecados. Depois, reparar as penas temporais decorrentes desses pecados que na confissão já foram perdoados. Uma história fascinante. Deus ainda vai reservar várias coisas para ela, antes de mostrar para ela o purgatório. Deus tem os seus caminhos, Deus tem os seus momentos de revelar as coisas. Primeiro, Ele nos faz passar por certas agruras, nos faz sentir determinadas dores, angústias e aflições, para mais na frente Ele revelar qual é o termo, qual é a purificação final, que chamamos de purgatório, de todas essas chagas decorrentes dos pecados que nós cometemos nesta vida. Não saia daí. No segundo bloco, vamos continuar com o Papa Bento XVI, a vida de Santa Catarina de Gênova. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Está começando o nosso segundo bloco do nosso programa Luz da Vida, pela 41ª vez dedicado ao tema do paraíso. Paraíso, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as derradeiras realidades que sucederão a nossa breve aventura aqui na Terra. 4, os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte, dedicamos 29 programas. Ao tema do juízo, dedicamos 65 programas. Ao tema do inferno, 28 programas. E ao tema do paraíso, com esse 41 programas. Sabem quantos programas já dedicamos, somando todos eles, aos novíssimos? 163. Eu disse 163. Modéstia à parte, é um estudo considerável sobre as derradeiras realidades. Estudo que você pode se dispor a fazer gratuitamente acessando o nosso portal Rede Século XXI. Para a glória de Deus, 163 programas é algo considerável. Agora vamos dar continuidade a conhecer um pouco da vida de Santa Catarina de Gênova, a santa que teve o privilégio de ter visões sobre o purgatório, e vamos analisar a obra dela, o Tratado sobre o Purgatório. Talvez na história da Igreja Católica o mais famoso. Não conheço nenhum santo que tenha escrito um tratado sobre o purgatório depois de ter estado lá,
depois de ter adentrado no purgatório? Santa Catarina de Gênova. Vamos agora pedir a Papa Bento XVI que nos fale um pouco mais agora sobre uma síntese do pensamento, das visões de Santa Catarina sobre o purgatório. Papa Bento XVI, no dia 12 de janeiro de 2011, em plena Praça de São Pedro, dedicou uma catequese, a catequese semanal que ele faz, que os papas fazem quando estão em Roma, sobre determinados assuntos. E nesse dia, ele tratou de Santa Catarina de Gênova. Vamos agora, com o Papa Bento XVI, a uma síntese do Tratado de Santa Catarina de Gênova sobre o purgatório. O pensamento de Catarina sobre o purgatório, pelo qual ela é particularmente conhecida, está condensado nas últimas duas partes do livro citado no início, o Tratado sobre o Purgatório e o Diálogo entre a Alma e o Corpo. É importante observar que, na sua experiência mística, Catarina jamais tem revelações específicas sobre o purgatório ou sobre as almas que ali estão a purificar-se. Todavia, nos escritos inspirados pela nossa santa, é um elemento central e o modo de o descrever tem características originais em relação à sua época. O primeiro traço original diz respeito ao lugar da purificação das almas. No seu tempo, ele era representado principalmente com o recurso a imagens ligadas ao espaço. Pensava-se num certo espaço onde se encontraria o purgatório. Em Catarina, ao contrário, o purgatório não é apresentado como um elemento da paisagem das vísceras da terra. É um fogo não exterior, mas interior. Este é o purgatório, um fogo interior. A santa fala do caminho de purificação da alma rumo à plena comunhão com Deus, a partir da própria experiência de profunda dor pelos pecados cometidos, em relação ao amor infinito de Deus. Ouvimos sobre o momento da conversão, quando Catarina sente repentinamente a bondade de Deus, a distância infinita da própria vida desta bondade e um fogo ardente no interior de si mesma. E este é o fogo que purifica. É o fogo interior do purgatório. Também aqui há um traço original em relação ao pensamento do tempo. Com efeito, não se começa a partir do além para narrar os tormentos do purgatório, como era habitual naquela época e talvez ainda hoje, e depois indicar o caminho para a purificação ou a conversão. Mas a nossa santa começa a partir da própria experiência interior da sua vida a caminho da eternidade. A alma, diz Catarina, apresenta-se a Deus ainda vinculada aos desejos e à pena que derivam do pecado, e isso torna-lhe impossível regozijar com a visão beatífica de Deus. Catarina afirma que Deus é tão puro e santo que a alma com as manchas do pecado não pode encontrar-se na presença da majestade divina. E também nós sentimos como estamos distantes, como estamos repletos de tantas coisas, a ponto de não podermos ver Deus. A alma está consciente do imenso amor e da justiça perfeita de Deus e, por conseguinte, sofre por não ter correspondido de modo correto e perfeito a tal amor. E precisamente o amor a Deus torna-se chama. É o próprio amor que a purifica das suas escórias de pecado. Foi longo, foi demorado, mas é uma síntese da beleza do texto que nós vamos ler. Ela tem visão interior do purgatório. Portanto, ao dizer que ela esteve no purgatório, sim, mas de maneira imprópria, como eu disse, como eu falei ainda há pouco, ela não sai de si, digamos assim, transportada para um lugar que seria o purgatório,
mas ela tem visões interiores a respeito do purgatório. Depois, a experiência dela aqui na Terra é crucial para ela entender o purgatório. Trata-se de uma mulher muito sofrida. Ela não se tornou religiosa. O seu esposo entrou para a Ordem Terceira de São Francisco, composta de leigos, por favor. Não foi um religioso no sentido estrito, não passou a viver num convento. A Ordem Terceira, ela é composta de leigos, a Ordem Terceira de São Francisco. E os dois foram viver num hospital da cidade de Gênova, depois da conversão dela, depois dessas realidades tão dramáticas e também providenciais que ela experimentou, e até ao fim da vida de um e de outro, a dedicação aos pobres. O sofrimento dela e também o sofrimento dos pobres que ela cuidou com tanto carinho, com tanto amor, fizeram-na compreender que já há muito do purgatório aqui na Terra, que já há muito de purificação nas dores, nas aflições, nas cruzes, nas dificuldades, nos empecilhos, nos flagelos espirituais e físicos que nós experimentamos nessa vida. Mas o que Papa Bento XVI diz aqui, pelo menos que a mim me toca particularmente, é que tem uma palavra-chave que é fundamental para nós compreendermos o purgatório. E ela se chama amor. Primeiro, Deus é completamente puro, é totalmente santo. Isso significa que essa santidade absoluta e plena, essa pureza inefável de Deus, que anelamos, a minha alma tem sede de Deus, diz o Salmo 42, fazendo alusão à corça, assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede de Deus. O Deus que amamos e para o qual caminhamos é tão puro e é tão santo, que a mínima presença de um pecado, por menor que seja, por mais venial que seja, a mínima presença de algum vestígio deixado pelo pecado, chamamos a isso de uma sequela do pecado. Porque o pecado, ele possibilita culpa e pena. Culpa pela responsabilidade de quem o praticou, e se resolve a culpa arrependendo-se e pedindo perdão a Deus, que sempre perdoa o pecador arrependido, mas fica a sequela do pecado, o efeito do pecado, a consequência do pecado. É uma pessoa que pede perdão a outra porque a agrediu, e a outra a perdoa, ela está isenta da culpa. Ocorre que aquela agressão causou um trauma, causou uma ferida no corpo. Sim, a pessoa perdoou, mas o efeito, a consequência está ainda ali. Não desapareceu. Pois bem, está perdoado quanto à culpa, mas aquela consequência ainda não foi reparada, não foi expiada. Pois bem, ainda que uma pessoa esteja na graça de Deus, depois de ter cometido muitos pecados, cujas sequelas às vezes ficam, cujas sequelas às vezes demoram, se procrastinam no tempo e são difíceis de serem reparadas, essas sequelas são incompatíveis com o amor de Deus. Pois bem, aqui está o básico para nós compreendermos os reconciliados com Deus que deixam esta vida, sem terem reparado, sem terem expiado as sequelas do pecado. E essas sequelas, ainda existindo, são incompatíveis para a alma, que esta alma adentre no festim dos eleitos. Porque a completa purificação, a completa purgação da vida do pecador comporta essas duas realidades: reparar a culpa, arrependendo-se e recebendo o perdão de Deus, e reparar a pena, purificando-se das sequelas do pecado, que já foi perdoado.
Pronto. Se nós entendemos isso, nós entendemos o purgatório. O lugar da purificação das sequelas dos pecados. Quem está no purgatório é porque partiu na amizade com Deus. É porque partiu arrependido de todos os seus pecados. É porque partiu reconciliado com Deus. Mas as sequelas ainda não desapareceram. E ele precisa se purificar, porque Deus é todo santo, porque Deus é todo puro, porque no céu não há nenhum vestígio, não entra ninguém com qualquer vestígio de sequela de pecado. E o fogo do purgatório é o fogo do amor de Deus que purifica essa alma dessas sequelas. Está terminando o nosso encontro. Desejo a você uma semana abençoada. E no próximo domingo, se Deus quiser, o 42º encontro Luz da Vida sobre o Paraíso. Um grande abraço. Até o próximo domingo, se Deus quiser.